A paz do Senhor, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, nós vamos ler o capítulo 2 da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, ofereceram a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E você sabe muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele e não somente dele, mas também de mim, e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda a alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele,
pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Glórias a Deus. Boa é esta palavra. No capítulo 2 desta carta que Paulo escreve à igreja de Filipe, ele vai nos ensinar 3 passos importantes para conquistarmos a verdadeira felicidade. Colocar a Cristo como primeiro lugar em nossas vidas. Depois, o nosso próximo em segundo lugar e, por último, a nós mesmos. Nós podemos dividir, então, este capítulo em 4 tópicos. Comunhão, Jesus é Deus, devemos brilhar e homens de Deus. Muito bem, vamos ao primeiro tópico. Comunhão. Nós precisamos ser unânimes, ou seja, o apóstolo Paulo vem nos ensinar aqui uma lição muito importante a respeito de unanimidade. O que é ser unânime? Unânime é pensar igual, é agir igual, é agir da mesma forma. Precisamos ter o mesmo propósito. E qual o nosso propósito? Servir a Deus com comunhão para podermos alcançar o céu. E não apenas isso, precisamos ter o propósito firme nos nossos corações de pregarmos sempre a palavra de Deus a todos os homens desta terra. E apesar das nossas diferenças, porque temos as nossas diferenças, nós fomos educados de maneira diferente. Mas é necessário ceder em favor da união do corpo. O corpo precisa trabalhar com esta unidade. Afinal de contas, se nós observarmos o nosso corpo e tomarmos como exemplo, veremos que as mãos dependem dos dedos, os pés dependem dos dedos, principalmente do dedo polegar do pé. E para podermos andar, as pernas precisam dos pés. E para nos mantermos em pé, nós precisamos do labirinto, por exemplo. E é por isso que nós precisamos ser unânimes, para que o corpo funcione bem, para que todos nós obedeçamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça deste corpo. E é bem verdade que ver o bem-estar do nosso próximo nos deixa felizes. Por isso, precisamos ser humildes no nosso trato. Precisamos considerar o nosso próximo melhor do que a nós. Nada melhor do que você trabalhar com pessoas humildes. E se você acha gostoso trabalhar com pessoas humildes, é necessário que você também seja humilde para que as pessoas também sintam vontade de trabalhar com você. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, é preciso ter esse sentimento que Paulo nos ensina, esse sentimento que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha. Em segundo lugar, Jesus é Deus. Cristo nos deu o maior exemplo de abnegação, ou seja, ele negou-se a si mesmo em favor de um bem maior. O nosso Deus, com seu grande amor, nos enviou o seu Filho. Qual o propósito disso tudo? Para manter a unidade, para recuperar o relacionamento dele com a humanidade. E Cristo fez isso com muito amor, negando-se a si mesmo, deixando a sua glória. E no livro de João nós vamos ler: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Mais adiante ele vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Com o propósito de unir, com o propósito de restaurar a humanidade, com o propósito de apresentar este reino a esta humanidade, prosperar este reino e então trazer de volta este reino para si. E em troca dessa atitude, o nosso Deus, o Pai, devolve, restitui o poder a Cristo, lhe dando todo o poder no céu e na terra. E no versículo 9, Paulo vai dizer: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e até mesmo nos mundos dos mortos caiam de joelhos. Então Deus lhe devolve todo o poder, lhe dá toda a honra. E mesmo assim, Cristo estando nessa terra, ele não quis ser igual a Deus e nem quis tomar o lugar de Deus. Mas de fato, em algumas oportunidades, ele declarou ser Deus, pois foi ele mesmo quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 8, versículo 24, Jesus fez afirmações claras a respeito da sua divindade. E ele disse assim: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então Cristo é Deus e nós precisamos declarar que Jesus é Deus e servi-lo com alegria. Então declare que ele é Deus. Em terceiro lugar, devemos brilhar. O brilho é comportamento.
As pessoas estão olhando para nós, cristãos, e precisam enxergar a Cristo em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que devemos brilhar como as estrelas no céu, em meio a esta escuridão. E eu já tenho falado isso nos episódios anteriores. A obediência é um requisito importante para a vida do cristão. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus, porque quando obedecemos, o Senhor nos retribui. Quando obedecemos, o Senhor cuida. Quando obedecemos, o Senhor derrama sobre nós as suas bênçãos. Pois é melhor obedecer do que sacrificar. O nosso Deus sabe o que é melhor para nós e cuida de nós em todos os detalhes. Por isso, precisamos servir a Deus sem culpa nenhuma. Pois brilhar como estrela é servir de exemplo, é servir de guia para as pessoas até Cristo. E por último, vamos ver o item número 4, homens de Deus. Paulo finaliza o capítulo testemunhando de seus companheiros, Timóteo e Epafrodito. É interessante que ambos se entregaram por completo para fazer a vontade de Deus. Timóteo, por exemplo, não se importou em dedicar a sua juventude para servir a causa do Mestre. E Epafrodito, por exemplo, quase morreu para fazer a vontade de Deus em favor da causa do Senhor, em favor das pessoas. Ambos, tanto Timóteo quanto Epafrodito, também colocaram as suas necessidades em terceiro plano. E foram felizes, porque não há nada melhor do que nós vemos a prosperidade no reino de Deus. E isso nos deixa felizes. E é o Senhor quem nos capacita, e é o Senhor quem nos dá o galardão. É o Senhor quem nos dá a bênção. Pois a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 10 e versículo 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Que nós possamos aprender com os homens de Deus. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como nosso Senhor Jesus ensinou. Vamos fazer uma oração a Deus? Vamos pedir a Ele que nos ensine e que nos ajude a trazer alegria para as outras pessoas e que Ele nos ensine a considerarmos as necessidades do próximo acima das nossas. Pois tenho certeza que desta forma seremos felizes e receberemos da mão de Jesus o galardão naquele grande dia. Louvado seja Deus! E fique ligado, amanhã estou de volta com mais uma leitura da preciosa Palavra de Deus. Muito obrigado por continuar comigo até o fim. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.